Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós celebramos então essa Eucaristia. Missa em que nós damos graças a Deus pelos 23 anos da nossa família Aliança de Misericórdia. E nessa missa também, como de costume há alguns anos, nós recebemos um direcionamento, uma visão espiritual para nos ajudar a caminhar na luz da vontade de Deus ao longo do ano. A nossa vida que é regida ao ritmo da palavra. Então nós queremos trazer uma palavra que foi meditada, partilhada, refletida junto com os nossos fundadores, alguns irmãos, entre nós da presidência. Nós sentimos que aqui nós podemos encontrar um porto seguro, nós podemos encontrar um farol para nos guiar, para caminhar ao longo desse ano. E antes propriamente de entrar nessa palavra que queremos trazer hoje para vocês, é bonito olhar para as leituras, essas leituras da liturgia do dia 1º de janeiro, que nós já celebramos nessa noite, que é da maternidade, Maria, Mãe de Deus. E são leituras que falam para nós da bênção. Nós escutamos na primeira leitura, lá no livro dos Números, aquela bênção de Moisés, de Arão para com o povo, assim o povo seria abençoado. E a igreja coloca essas leituras justamente no início do ano, para invocar sobre, ao longo de todo o ano, a bênção de Deus, porque cada ano para nós tem que ser um ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos no Salmo que nós cantamos, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. E depois, na segunda leitura, veio falar para nós do Espírito Santo, que nos tira de uma condição de escravidão e nos dá a liberdade de sermos filhos amados de Deus. Então para nós é um sinal muito bonito começar um ano nessa certeza que Deus nos abençoa em cada passo, que Deus nos acompanha, porque sem a graça de Deus nós não damos conta de fazer nada. Se não fosse Deus ter nos sustentado, nos guiado, nos corrigido e nos orientado ao longo desses anos, nós não teríamos chegado até esse momento, como família Aliança de Misericórdia. E se hoje nós chegamos aqui, apesar das lutas, dificuldades, sofrimentos, fraquezas, quedas, até mesmo dos nossos pecados, é porque Deus tem nos sustentado, é porque Deus tem estado conosco, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não tenhas medo, porque a graça do Senhor está contigo. Amém, queridos? Então, o direcionamento do ano de 2023 para a Aliança de Misericórdia é esse. Nós temos esse lema, né? Enxertados em Cristo, acompanhado dessa palavra, desse versículo bíblico: permanecer em mim e eu em vós. Eu quero repetir e eu quero dizer, vocês repetem comigo, por favor, tá bom? Enxertados em Cristo, permanecer em mim e eu em vós. Enxertados em Cristo, permanecei em mim e eu em vós. Eu gostaria que nós pudéssemos ouvir esse evangelho do capítulo 15 de São João, que nos traz justamente essa imagem da videira. Isso aqui é um ícone da videira, Jesus, a verdadeira videira, né, com os apóstolos ali, símbolo da igreja, que é uma arte que representa esse trecho do evangelho que eu peço que a gente escute com bastante atenção, que é uma palavra muito rica. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, Ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos
são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é isto, que vos ameis uns aos outros. Sei que é um trecho um pouco longo, né? Capítulo 15 de São João, versículos de 1 a 17. A palavra bíblica que nos acompanha é a primeira parte do versículo A, permanecer em mim, permanecer em vós. Mas, queridos, é muito interessante perceber que essa imagem da videira, né, a árvore que dá o fruto, a uva, ou a vinha, é a imagem bíblica que representa o povo de Israel. E nós encontramos essa imagem em diversos momentos, em vários livros da Sagrada Escritura, como que perpassando a história da salvação. O Salmo, eu quero fazer assim, uma pequena introdução para a gente chegar nesse trecho, porque, ao meu ver, pode nos ajudar muito. O Salmo 80, versículo 9, diz assim: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, preparastes o terreno diante dela, plantaste suas raízes e encheu a terra. Olha que interessante perceber isso. Essa videira que Deus tirou do Egito é símbolo do povo de Israel. Um povo que se encontrava na terra da escravidão, no lugar da idolatria, e Deus que olha para a miséria daquele povo, Deus que se compadece do sofrimento daquele povo, e desce e escuta o seu clamor. Então Deus, ele arranca aquela videira do lugar da escravidão e da idolatria, faz esse povo, essa videira, caminhar pelo deserto como um tempo de purificação, de poda, e Deus prepara uma terra, a terra prometida, e ali Deus planta essa videira, Deus a coloca num lugar especial para quê? Para que ela pudesse produzir frutos. É assim que Deus espera de cada um de nós. Deus que cuida, Deus que nos cerca de carinho, de proteção, Deus que prepara para nós uma terra, Deus que nos enriquece com as suas graças, com os seus dons, e espera de nós um fruto. Deus esperou de Israel um fruto. E quando nós vamos lá no profeta Isaías, no capítulo 5, nós encontramos o cântico da vinha. O salmo falava da videira, agora a vinha, que é a plantação de videiras. Vou cantar para o meu amado um cântico do meu amigo, sobre a sua vinha. Meu amado possuía uma vinha numa coluna fértil. Ele a cercou, removeu as pedras, e nela plantou cepas escolhidas. Bem no meio levantou uma torre e cavou um lagar, onde se esmaga as uvas para fazer o vinho. Esperava que desse uvas boas, mas só deu uva selvagem, uvas azedas. Dela esperava que praticasse o direito, e eis a iniquidade. Dela esperava a justiça, e eis a maldade. E aqui, meus queridos, há uma realidade muito triste, porque Deus amou o seu povo, Deus cuidou do seu povo, Deus preparou uma terra, Deus cercou de proteção, Deus colocou uma torre de guarda para vigiar sobre o seu povo. Mas o povo quis voltar de novo à experiência da escravidão, o povo quis voltar de novo à experiência da idolatria. O Deus que quis cercar a sua vinha e protegê-la para tê-la próxima de si,
para estabelecer com o seu povo um relacionamento de amor e de fidelidade, mas de repente se decepciona, se angústia, por quê? Porque o povo quer se afastar de Deus, quer voltar à vida velha. Mas graças a Deus aqui uma esperança, porque depois no capítulo 27 de Isaías, nós encontramos um outro trecho que fala do perdão de Deus sobre a sua vinha. Porque Deus, Ele dá sempre uma nova chance. Algumas semanas atrás, ouvindo o Ângelus do Papa Francisco, que eu gosto de ouvir todos os domingos, gosto muito de ouvir as suas homilias, as suas catequeses semanalmente, sempre que possível. E certa vez, falando do perdão de Deus, o Papa Francisco, que fala muito da misericórdia de Deus como misericórdia, ele dizia que Deus é o Deus da segunda chance. Porque Deus dá sempre uma nova chance para nós. Ainda quando nós caímos, ainda quando nós decepcionamos a Deus, ainda quando nós rejeitamos esse amor, Deus, Ele dá uma segunda chance. Amém? Então quero que, se você falar para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: não desista, porque Deus te dá uma segunda chance. Amém, irmãos? E olha só que interessante quando Isaías ele cita que Deus esperava que o povo praticasse o direito e a justiça, que o povo fosse justo. E rezando com essa palavra, justamente eu pensava: quem é o justo na Bíblia? Justo é aquele que cumpre a lei de Deus. Mas qual é a lei de Deus? Qual é o núcleo básico da lei de Deus, de todos os mandamentos? Amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Deus, o que Deus esperou do seu povo? Que justiça era essa? Era essa fidelidade. Deus amou o seu povo e só esperou do seu povo uma resposta de amor. Diga assim comigo: Deus não exige nada de mim. A única coisa que Ele espera de mim é uma resposta de amor. Amém? Meus queridos, só que diante dessa incapacidade que o povo de Israel teve, de poder corresponder ao amor de Deus, de viver a justiça, de observar essa lei, que na sua base central é amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus, que é um Deus de uma segunda chance, nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, que é paciente, misericordioso, compassivo, o que Ele faz? Sendo que Israel, como vinha, como videira do Senhor, não deu os frutos esperados, Deus não desistiu do seu povo, mas Ele enviou o seu Filho. É o mistério que nós celebramos nesses dias no Natal. E aí Jesus, quando se apresenta para o povo, o que Ele diz? Eu sou a videira verdadeira. Porque somente Jesus conseguiu amar a Deus fielmente, de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Somente Jesus amou com um amor perfeito. E por isso, Ele se apresenta como a verdadeira videira. Só que aqui Ele traz uma novidade. Ele diz: mas vocês, cada um de vocês, são ramos dessa videira. E aqui é bonito que nós vemos essa imagem dos apóstolos, vemos os frutos. E aqui nós não vemos elementos separados, mas tudo aqui tem uma unidade, tudo tem uma harmonia. Apesar de a gente ver esses galhos todos assim, mas tudo tem uma geometria, porque tudo está dentro desse plano do amor de Deus. Meus queridos, por que eu disse toda essa longa introdução para chegar a esse momento? O que nós como presidência sentimos como um direcionamento para nós como Aliança de Misericórdia para esse ano de 2023? Que nós possamos voltar a Deus, que nós possamos viver uma vida em Cristo, estar enxertados em Cristo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, ou sem Ele tudo que nós fazemos não tem valor algum.
O valor das nossas obras tem que ser embebido desse amor que nós bebemos nessa videira, dessa palavra caridade. E às vezes a gente relaciona muito a palavra caridade com fazer o bem ao próximo. Não, a caridade no sentido da nossa fé, da nossa doutrina, é muito mais do que isso. A caridade é a virtude pela qual nós conseguimos amar a Deus de um modo sobrenatural. A caridade é a virtude pela qual as nossas ações concretas ganham um valor extraordinário, um valor sobrenatural. Por isso nós sentimos que hoje, como comunidade, Deus nos convida a voltar a ter uma vida espiritual mais profunda, a voltar a ter uma unidade mais profunda com o Senhor, a viver unidos a Ele. Porque nós vivemos num mundo cheio de atrações, cheio de tentações, de coisas que nos atraem e nos tentam tirar dessa presença. E muitas vezes até os nossos muitos afazeres, até o nosso desejo de fazer o bem, pode ser uma tática para a gente desviar daquilo que é essencial. O nosso desejo é nesse ano permanecer nele, viver em Cristo. No ano passado nós tivemos essa palavra, adorar no Espírito, para evangelizar com poder. E os nossos fundadores estavam nos falando que sentiam algo, não só um adorar em espírito, mas viver no Espírito. E aí rezando, partilhando e pedindo a Deus um sinal, nós entendemos que essa imagem da videira pode nos ajudar a viver esse caminho, de viver uma vida espiritual mais profunda. E Jesus aqui nos deixa o caminho. Como eu posso permanecer nele? Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Então, um primeiro passo concreto para permanecer em Deus, o nosso desejo é de voltar à palavra, a centralidade da palavra. Alguns meses atrás, partilhando com o Padre João Henrique, ele nos deu uma frase que iluminou também todo esse discernimento. Ele disse: é impossível viver a comunhão entre nós sem a palavra. A comunhão, a vida fraterna entre nós parte da palavra, a centralidade da palavra na nossa vida, porque é a palavra que gera a comunidade. E para permanecer em Cristo, eu preciso permanecer nessa palavra. João, lá no início do seu evangelho, ele diz: no princípio era a palavra de Deus, esse logos. E a palavra está ligada à comunicação, e portanto a palavra significa relação. Então no princípio de tudo está a relação. Então no princípio de todas as nossas ações, meus queridos, precisa ter essa relação íntima com o Senhor, íntima com a palavra meditada, estudada, aprofundada, partilhada entre nós, vivida para depois ser anunciada. Por isso nós queremos dar esse convite a renovar esse compromisso da Lectio Divina nas fraternidades, a nível pessoal e comunitário. Incentivamos a liturgia das horas, incentivamos a prepararmos bem os nossos dias de retiro, porque nós precisamos voltar à palavra, voltar a Cristo, permanecer nele como Ele permanece em nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Eu fiquei muito tocado num testemunho que eu ouvi lá em Belo Horizonte, quando nós fizemos a visita da presidência, porque eles fizeram uma missão lá no Vale do Jequitinhonha, numa cidade, que poucos dias atrás tinha ocorrido uma inundação lá, uma enchente muito grande na cidade, e muitas famílias perderam muitas coisas. E naquela semana eles tinham ganhado algumas caixas de Bíblia, e eles levaram essas caixas de Bíblia para dar para o povo. Quando chegaram numa casa de uma pessoa pobre que tinha perdido tudo praticamente, e quando ela recebeu a Bíblia, ela recebeu com tamanha alegria, porque ela disse assim: nessa enchente a minha Bíblia se molhou completamente. A Bíblia que eu guardava comigo há muitos anos, e ela se perdeu. E eu fiquei tão triste, e como a Bíblia é sagrada, eu cavei um buraco, enterrei a Bíblia e plantei ali uma planta para que ninguém pudesse pisar naquele chão, porque ali tinha algo sagrado. Não era uma consagrada, não era um padre, era uma pessoa simples e pobre, que conseguiu ver sobrenaturalmente o valor da palavra de Deus. E eu que, Padre Evandro, que rezo, que medito e que prego a palavra de Deus, será que consigo ter essa mesma visão? Será que consigo dar esse mesmo valor?
Por isso, irmãos, acolhamos esse convite do Senhor, que nos convida a voltar à palavra, a viver em Cristo, a viver unidos a Ele, permanecer nele, na sua palavra, deixar a sua palavra permanecer em nós, porque essa palavra tem o poder de salvar a nossa vida. Esse é um primeiro movimento que nós sentimos. E depois, além de desse convite de permanecer na palavra, Jesus no Evangelho também vem dizer: permanecei no meu amor. Permanecer na palavra, permanecer no amor, para permanecer em Cristo. E foi bonito que esses dias, antes da partida para a casa do Pai do nosso querido Papa Bento XVI, um Papa que me ajudou muito nos meus primeiros anos de sacerdote com as suas homilias, porque na inexperiência ali, então consultava muito as catequeses, as homilias do Papa Bento XVI. E quis pesquisar alguma coisa das suas palavras nesses dias, antes da morte dele, para ajudar a preparar esse evangelho. E ali eu me encontrei ele falando dessa íntima união que nós somos chamados a viver com Cristo. E ele dizia assim: essa identificação com Cristo, essa união, ela é tão profunda que Deus pode olhar para nós e dizer assim: ó, eu sou você e você é eu. Eu sou vós e vós sois eu. Por quê? A videira e os ramos são uma coisa só, uma única coisa. Só que aqui tem um detalhe, que todos os ramos ligados à videira, eles se tornam uma coisa só também entre eles. Nesses 17 versículos do capítulo 15 de João, a palavra permanecer aparece 12 vezes. E aqui essa repetição a gente entende como uma insistência de Deus, né? Permanecer em mim, permanecer na minha palavra, eu permaneço em vós, que o vosso fruto permaneça, permanecer. Só que aí eu rezando e refletindo sobre isso, 12 vezes, o número dos 12 apóstolos, símbolo da igreja, a totalidade da igreja, para dizer: Cristo quer que toda a igreja permaneça nele. É um chamado comunitário, não é para um ou para outro, é para todos nós. Todos nós somos chamados a permanecer nele, mas ao mesmo tempo é um chamado individual. Cristo pessoalmente, para cada um dos apóstolos tem um permanecer para Margarete, para Ludmila, para o João, para a Carol, para o Padre Henrique, para cada um de nós. Só que na medida em que nós permanecemos nele e formamos esse corpo, essa única videira, eu tenho que entender que eu permanecer no amor significa ser um com meu irmão. Então, além desse convite a essa união estreita com o Senhor, essa intimidade profunda com o Senhor, nós também sentimos esse apelo de uma unidade profunda entre nós, de uma comunhão mais estreita, que nasce da comunhão com Cristo. Enquanto a nossa comunhão for falha com Cristo, a nossa comunhão entre nós será falha. Quanto maior a nossa unidade com o Senhor e com a sua palavra, maior será a nossa unidade entre nós. E hoje nós partilhávamos também, hoje pela tarde, e a Tati partilhava essa expressão, que a coerência da nossa oração se mostra a autenticidade da nossa vida de oração se mostra na coerência da nossa vida. E queridos, e pensemos isso: se Cristo é a videira, e eu sou a videira, e você é a videira, nós somos a videira, se cada vez que por algum motivo eu ofender alguém, eu estou ofendendo a Cristo, estou ofendendo a mim mesmo, porque nós somos uma coisa só. Se cada vez que eu abandonar o irmão, eu estou abandonando a Cristo, estou abandonando a mim mesmo. Se cada momento que eu disser uma mentira, for indiferente, não for caridoso, não amar o irmão, não respeitar, não acolhê-lo na sua particularidade, na sua fraqueza, eu estou ofendendo a Cristo, estou ofendendo a mim mesmo. Porque o próprio Jesus falou: tudo aquilo que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Todo bem que nós fazemos ao pobre, nós fazemos a Jesus. Mas todo mal que eu faço ao meu irmão, nós fazemos a Cristo também. Toda ferida que eu abro no coração do meu irmão, eu estou abrindo no coração do Senhor.
E essa ferida também me toca, porque eu sou um com Cristo e sou um com cada um de vocês. E por isso esse permanecer no amor significa, de fato, irmãos, renovar os nossos gestos concretos, do amor, do perdão, da atenção. Mas um apelo que nós fizemos esses dias para a comunidade de vida, eu quero estender para cada um de vocês, é esse: que o nosso amor entre nós se manifeste numa simples palavra, na palavra cuidado. Que nós cuidemos uns dos outros, porque tudo aquilo que não se cuida se perde, tudo aquilo que não se cuida se estraga. Toda planta que não é podada, regada, alimentada, ela morre. Cuidemos uns dos outros, amemos uns aos outros, permaneçamos em Cristo para permanecer nesse amor. Porque se nós entrarmos nessa mística, na dinâmica dessa graça, então nós iremos produzir frutos na nossa evangelização, na nossa missão. Assim o evangelho será anunciado aos quatro cantos da terra. Mas antes tem que ter essa base fundamental: permanecer em Cristo, na sua palavra, permanecer no amor, ou seja, no cuidado com os irmãos. E hoje, quando eu pensava assim, por exemplo, na vida dos adoradores, que esse ano trouxe tantas alegrias para nós, a fraternidade dos adoradores, porque é uma fraternidade que escolheu, ao mesmo tempo, acolherem um ao outro, na fraqueza e no limite, na enfermidade, abraçar uma vida espiritual profunda, e como fraternidade contemplativa se tornou uma fraternidade altamente evangelizadora. Mas porque descobriu esse segredo da vida espiritual: permanecer em Cristo, amar o irmão, e aí a evangelização acontece. Se nós olhamos homens como o Papa João Paulo II, como o próprio Papa Francisco, como o Papa Bento XVI, que atraíram multidões e multidões de pessoas, nós vemos na pessoa de cada um deles uma vida profunda de oração. E ao mesmo tempo, um coração aberto e insensível a cada pessoa, a cada irmão. Por isso, gente, nós temos um ano para meditar essa palavra, não quero esgotá-la aqui, nem tenho essa capacidade. Nós vamos estudá-la juntos, aprofundá-la juntos. Mas nesse direcionamento para esse ano fica esse apelo: vamos viver em Cristo, enxertados em Cristo, permanecendo nele, deixando que ele permaneça sempre em nós, em nosso coração, em nosso meio. E amemo-nos uns aos outros, com um cuidado atento, com um cuidado recíproco. Assim experimentaremos grandes frutos na nossa missão.